Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar em App Inventor. Neste caso vamos falar acerca dos componentes deslizador, que é este, e lista suspensa. Então, o que são estes componentes? Basicamente, o deslizador é um componente que me permite escolher a posição aqui deste marcadorzinho, deste deslizador, e, por sua vez, a lista suspensa permite-me escolher uma de várias opções e fazer alguma coisa com essa opção. Então vejamos aqui as propriedades de cada um destes elementos. Portanto, no caso do deslizador, temos a possibilidade de escolher uma cor para a esquerda e uma cor para o lado direito. Aqui há que reparar uma coisa, não é super relevante, mas é só para não ficarem a pensar porque é que é assim. Se eu escolher a mesma cor, na verdade a cor do lado direito tem sempre um tom ligeiramente mais apagado. Aqui até pode parecer ser igual, mas no nosso telemóvel deste lado fica assim uma cor mais sumida, portanto acaba por ser neste caso seria um cor laranja mais escuro, ok? Bom, depois temos a largura. Aqui a largura acaba por ser mais importante porque nós não queremos manter aqui a largura no automático. Se mantivermos a largura no automático, escolhi automático, poderá ficar algo assim deste género muito pequenino que nós não queremos. Portanto, aqui aumentar a largura mesmo com uma percentagem ou preencher o principal, apesar daqui no modelo não parecer, depois na verdade irá ocupar o ecrã de um lado ao outro. Depois aqui também super importante é o valor máximo dos valores. Portanto, quando o deslizador estiver tudo para a direita, o máximo será, por exemplo, eu vou colocar aqui 5 e o valor mínimo será 0. O indicador ativado é se aquele indicador que nos permite escolher direita ou esquerda se é possível ser arrastado ou não, portanto nós podemos desligá-lo se for preciso. E aqui a posição do indicador é a posição inicial, por exemplo, então se isto vai de 0 a 5, eu quero que ele fique no 4, por exemplo. Ok? Algo que poderá fazer suscitar aqui uma dúvida, portanto ele está aqui mais ou menos na posição 4, é, apesar de eu ter dado apenas posições entre 0 e 5, portanto, tecnicamente 6 posições diferentes, na verdade ele tem muito mais, porque aqui o valor não funciona com valores inteiros, portanto, não há 0, 1, 2, 3, 4, 5, é 0.1, 0.2, 0.3 e por aí adiante, portanto, há aqui uma série de pontos intermédios, ok? Portanto, isto é em relação às propriedades do deslizador. Em relação às propriedades aqui da lista suspensa, portanto, temos a cadeia de elementos, tal e qual como vimos na lista, é exatamente igual. Temos a mensagem é o que aparece como título do tal menuzinho que aparece, portanto, estão a ver ali o olá. E a seleção é, por defeito, qual é que já está selecionado. Então imaginem que eu quero que a seleção seja o C, por defeito. Portanto, é feita exatamente com o texto que nós escrevemos lá. Se eu for à aplicação, o valor pré-definido é este. Portanto, eu posso alterar, não é? Mas por defeito está escolhido o que eu colocar aqui na seleção. Portanto, como é normal, nós podemos alterar estas propriedades através de programação. Vamos aqui ver os blocos relevantes para cada um destes componentes. Portanto, aqui no deslizador, os blocos que temos disponíveis, basicamente é o que diz quando o deslizador posição alterada, ou seja, sempre que eu me mexo no deslizador, ele vai-me fazer qualquer coisa. E aqui temos uma novidade, que penso que não apareceu até agora, que é a utilização de uma variável que funciona dentro deste bloco, que nos dá a posição do indicador, ou seja, sempre que for alterada a posição do indicador, esta variável vai guardar esse valor para nós podermos usar. Se for necessário, também podemos alterar a posição do indicador dentro deste bloco do quando, com este bloco. Portanto, podemos alterar para o que quisermos. Em relação à lista suspensa, é exatamente igual. Temos um bloco que faz exatamente a mesma coisa, só que a variável, neste caso, chama-se seleção. Ou seja, é a opção, é o texto da opção que selecionamos na lista suspensa. A lista suspensa ainda tem aqui mais um blocozinho, que é o mostrar a lista suspensa, que basicamente
faz aparecer aquele menu mesmo sem tocarmos nele. Portanto, através de programação podemos despoltar o aparecimento dele. Aqui, na verdade, devido a uma troca uma troca da ordem dos vídeos, na verdade eu já tinha mostrado estes componentes neste exemplo. Talvez não tenham visto, então eu vou mostrar o que é que este exemplo fazia. Portanto, aqui na lista suspensa eu escolho uma estação do ano, por exemplo, outono, e a imagem muda de acordo com a estação. No deslizador, à medida que vou trocando aqui as posições, vai mostrando também uma estação diferente. Então vamos ver, em termos de programação, como é que isto foi feito, tentando aqui desmontar isto, de forma a que consigam perceber o que é que acontece. Então, desmontando, o que eu uso é o tal bloco quando houver uma posição alterada do deslizador. Então, aqui o que eu faço é usar um bloco se. Eu ainda vou fazer um vídeo simplesmente sobre o se, portanto, se não estou muito à vontade, provavelmente o vídeo por volta do 18 ou 19 irá ser sobre isto. Então é um se. Então sigam aqui a lógica. Se a tal posição do indicador for menor do que 1, altera a imagem para primavera.jpg. Portanto, eu ponho aqui exatamente o nome do ficheiro. Ora, porquê é que eu não digo que é se a posição for igual a 1? Não posso dizer isso porque a posição varia entre, neste caso, entre 0 e 4. E temos 0, 0, 0.1, 0.2, portanto, se for menor ou igual que 1, entre 0 e 1, primavera. Se for menor do que 2, ou seja, não é menor do que 1, quer dizer que é maior do que 1, mas se for menor do que 2, ou seja, se estiver entre 1 e 2, mostra o verão. Se estiver entre 2 e 3, mostra o outono. Se não estiver entre nenhum deles, ou seja, será a partir entre 3 e 4, porque foi assim que foi definido, mostra a imagem inverno.jpg. Ok? Em relação à programação da lista suspensa, é um pouquinho mais simples. Portanto, o que eu digo é, depois de selecionar alguma coisa da lista, ele altera a imagem para, e junta aqui duas coisas, o nome da seleção e .jpg. Portanto, se a seleção for primavera, ele escolhe a imagem de primavera.jpg. E eu aqui fiz um pequeno truque que talvez não se tivessem percebido, só para eu poupar trabalho. É que, na verdade, eu não lhe chamei verão, chamei-lhe veral, porque o nome do ficheiro tem que ser veral.jpg. Os outros não há problema nenhum. No verão é que fica assim um pouco estranho. Mas como o nome do ficheiro é mesmo veral.jpg e não pode ter tildes, eu aqui decidi usar a mesma coisa simplesmente para usar a opção para alterar o nome diretamente, ok? Bom, de qualquer forma, isto aqui já envolve mais algumas coisas que vamos trabalhar mais à frente, em termos de programação. Se estiverem à vontade com programação, isto foi bastante óbvio. Se não, também olhando para o exemplo, também não é super complicado. De qualquer forma, iremos mais tarde falar destes Cs num vídeo à parte, ok? Bom, então, espero que tenham gostado, espero que tenham achado este vídeo útil e vemo-nos no próximo.